O efeito Mandela já é um fenômeno estranho o suficiente. Milhões de pessoas que lembram de algo que nunca aconteceu. Pessoas que recordam fatos históricos, falas de filmes, logos, eventos ou momentos que não existem na versão oficial da realidade. Mas existe uma versão ainda mais perturbadora desse fenômeno, quase nunca comentada, e que não é apenas uma falha de memória coletiva, mas uma falha de tempo. Não se trata de lembrar do que mudou. Se trata de lembrar do que ainda não aconteceu. Uma memória vinda do futuro. Um pensamento que não é lembrança, mas antecipação. Como se alguém estivesse puxando lembranças de uma linha temporal que ainda não se manifestou. Esse fenômeno é chamado de efeito Mandela invertido. Enquanto o efeito Mandela clássico envolve lembrar do passado errado, o invertido envolve lembrar do futuro certo, antes dele acontecer. Pessoas que juram já ter visto algo, um filme, um desastre, um evento histórico, uma invenção, uma manchete, que só vai existir meses ou anos depois. Como se o cérebro tivesse acesso a um rascunho do futuro antes do futuro ser finalizado. E como sempre, tudo começa com casos isolados. Histórias estranhas, facilmente descartadas como déjà vu, coincidência, intuição. Mas, como todo fenômeno empurrado para debaixo do tapete, ele cresce, se repete, ganha padrões, até que deixa de poder ser ignorado. O primeiro conjunto de relatos surgiu em fóruns antigos da internet, na época em que as pessoas ainda não sabiam o termo efeito Mandela. Usuários diziam frases como: "Eu tenho certeza absoluta que já vi essa notícia antes. Eu já sabia o que ia acontecer antes de acontecer." Ou: "Eu lembro de um filme que agora estão dizendo que vai ser lançado só ano que vem." Um dos primeiros casos documentados aconteceu em 2008, quando um grupo inteiro de pessoas afirmava se lembrar de um acidente aéreo que, na época, não existia em nenhum jornal. A queda, o modelo do avião, o trajeto, até detalhes da tragédia, foram descritos por dezenas de pessoas. Parecia invenção, até que meses depois, o acidente aconteceu exatamente como elas lembravam. Mesmo modelo, mesmo país, mesmo número de mortos, como se não tivessem previsto, mas sim recordado com antecedência. Tradicionalmente, chamaríamos isso de premonição. Mas o efeito Mandela invertido não funciona como profecia, vidência ou pressentimento. Ele funciona como memória. Não é o eu sinto que vai acontecer, mas eu tenho certeza de que já aconteceu. Um exemplo intrigante vem do cinema. Centenas de pessoas afirmam ter assistido anos antes a filmes que só foram lançados depois. Não trailers, mas filmes completos. Como se, em alguma linha da realidade, essas obras já existissem antes de serem criadas. Uma mulher escreveu que lembrava claramente de ter visto o filme Interestelar, em 2011. Só que o filme só foi lançado em 2014. Ela descreveu cenas, diálogos, trilha, tudo antes do lançamento oficial. O mais estranho? Ela jurava que tinha conversado sobre o filme com amigos na época, mas agora ninguém lembra disso. A mesma coisa acontece com músicas. Pessoas que dizem ter ouvido faixas antigas de cantores que ainda nem tinham lançado o álbum, ou que lembram de marcas usando slogans anos antes da campanha existir. E o caso mais desconfortável: pessoas que recordam mortes que ainda não aconteceram. Notícias de famosos que já morreram, mas que, no presente, continuam vivos. E anos depois, morrem exatamente na forma que as pessoas lembravam. Detalhe: não estamos falando de rumores. Estamos falando de lembranças estruturadas, com datas, manchetes e até homenagens televisivas, que só vão existir no futuro. A ciência tenta explicar o fenômeno com termos como confabulação temporal ou preenchimento subconsciente, mas nada disso explica a precisão. Nada explica a recorrência. E, principalmente, nada explica a sincronia de múltiplas pessoas relatando a mesma memória futura. E então surge a teoria central. O tempo não é linear. Ele é um campo. E quando esse campo se move, se reescreve, se reorganiza, algumas pessoas ficam presas com dados da versão anterior ou da versão seguinte. Segundo alguns pesquisadores independentes,
O efeito Mandela clássico acontece quando a realidade é ajustada retroativamente e algumas pessoas mantêm lembranças da versão anterior. Já o efeito Mandela invertido acontece quando a realidade futura vaza antes da hora, como um spoiler do tempo. Mas se essa teoria for real, surge a pergunta óbvia: quem está editando a linha do tempo? Alguns acreditam que vivemos em um universo simulado, que a realidade passa por atualizações, correções, remapeamentos. Nos termos da computação, isso seria um rollback parcial de dados. Nada espiritual, nada mágico, apenas programação. Outros acreditam em universos sobrepostos, que às vezes se alinham por instantes, permitindo que memórias atravessem antes de voltarem ao curso normal. Como se cada realidade fosse uma trilha, e por um momento, os trilhos passassem próximos o suficiente para que alguém visse o vagão errado. Mas existe uma terceira explicação, a mais perturbadora. Talvez o tempo não seja absoluto. Talvez ele esteja sendo comprimido, acelerado ou reescrito. E algumas consciências estejam falhando no carregamento, lembrando de versões anteriores da realidade porque não foram totalmente sincronizadas com a nova. Talvez o problema não seja quem lembra errado. Talvez o problema seja o próprio tempo, que está falhando. Há registros crescentes de pessoas que dizem lembrar de tecnologias que ainda não foram inventadas, mas que têm certeza de que já usaram. Uma mulher jurou que usava, em 2013, uma rede social idêntica ao TikTok, antes do TikTok existir. Um adolescente disse que assistiu à Copa do Mundo do Catar em 2014, só que ela só aconteceu em 2022. Ele lembrava do mesmo estádio, das mesmas camisas, do mesmo gol. Como alguém pode lembrar de algo com essa precisão se aquilo ainda não existia? Ou será que existia? Só não nesta versão da realidade. E o que fazer com os relatos de pessoas que afirmam ter lembranças de leis que ainda não foram aprovadas, mas que, anos depois, são aprovadas exatamente como elas lembravam? Ou que dizem lembrar de escândalos políticos que ainda vão acontecer, mas afirmam já ter visto tudo nos noticiários? É coincidência quando é um caso isolado. Deixa de ser coincidência quando milhares de pessoas lembram da mesma coisa que não aconteceu. Ainda. E aí entra a grande hipótese final. Talvez a memória humana não esteja errada. Talvez a realidade esteja atrasada. Talvez o cérebro seja o único arquivo de backup que ainda não foi totalmente atualizado. Se o efeito Mandela clássico é quando a realidade muda e a memória não acompanha, o invertido é o contrário. A memória muda antes da realidade. E isso sugere algo muito inquietante. O futuro já existe. Nós é que ainda não chegamos nele.